bem com vocês? Bem-vindos de volta ao nosso canal e hoje nós trouxemos um assunto super importante, mas que pouca gente comenta: a pandemia silenciosa das bactérias multiresistentes. Sim, existe uma pandemia acontecendo agora mesmo e ela já mata quase 1 milhão de pessoas por ano no mundo todo, segundo a própria Organização Mundial da Saúde. E o pior, a maioria nem sabe que isso está acontecendo. Então vem com a gente nesse vídeo que a gente vai te explicar tudo sobre esse assunto. Então vamos começar pelo básico. Você realmente sabe o que são antibióticos? Antibióticos são medicamentos usados para tratar infecções causadas por bactérias. Elas não servem para gripe, resfriados ou qualquer infecção causada por vírus. Por exemplo, quando a gente tem uma infecção de garganta causada por bactérias, o antibiótico age matando as bactérias ou impedindo que elas se multipliquem, certo? Agora, se essa infecção de garganta for causada por vírus, o antibiótico não vai ter efeito. E o que é resistência bacteriana, afinal? A resistência acontece quando as bactérias aprendem a se defender dos antibióticos, ou seja, o remédio que antes funcionava simplesmente para de fazer efeito. É como se você tentasse prender ou assustar alguém através sempre do mesmo truque, sempre utilizando o mesmo truque. Uma hora essa pessoa aprende e escapa, ou aprende e para de levar o susto. As bactérias fazem a mesma coisa, elas precisam ser surpreendidas. E por que esse termo pandemia silenciosa? Diferente da Covid, por exemplo, essa pandemia não aparece nas manchetes, não gera quarentena, não faz barulho, mas ela tá ali, crescendo, afetando cada vez mais gente. A Organização Mundial da Saúde já considera essa uma das maiores ameaças à saúde global. E isso porque muitos antibióticos simplesmente já não funcionam mais. Então você deve estar se perguntando, o que causa essa resistência, né? Bom, a principal causa é o uso errado de antibióticos, fazer mau uso desse tipo de medicamento. Muita gente, por exemplo, toma por conta própria ou para o tratamento no meio do caminho, sem fazer exatamente a forma como foi prescrita pelo seu médico ou cirurgião dentista. Resultado, bactérias cada vez mais resistentes e infecções simples se tornando um problemão. Então você pode estar se perguntando, mas por que isso é um problema? Imagina você pegar uma infecção urinária simples, tá? E descobrir que nenhum antibiótico faz efeito sobre ela. Isso já acontece com milhares de pessoas e se a gente não mudar o cenário, procedimentos como cirurgias, quimioterapias, até partos vão ficar cada vez mais arriscados. Há 5 anos atrás, todo mundo se lembra que a gente viveu uma pandemia e que a sua ação refletia de forma benéfica ou maléfica nas outras pessoas ao seu redor. Então, existem algumas ações que a gente pode fazer como cidadão que são simples para poder impedir o avanço dessa pandemia silenciosa, como por exemplo, só usar um antibiótico com receita, seguir o tratamento até o final. Se você tem uma receita de antibiótico que te indica para usar 7 dias, não são 5, não são 3 dias quando você se sente melhor, são 7 dias. E por quê? Colocando numa linguagem simples, quando você usa o tratamento por um tempo incompleto, você acaba matando só as bactérias que são mais fraquinhas. E o que sobra? As bactérias fortes, as bactérias marombas, super resistentes. E são essas que vão se propagar e que vão espalhar. Então, por isso é muito importante seguir o que foi prescrito pelo seu médico ou cirurgião dentista. Não usar aquele antibiótico que sobrou em casa. Um dia você sente uma dor de garganta e pensa assim, lá no fundo da gaveta sobrou 3 comprimidos do tratamento que eu fiz o ano passado. Não é assim que você resolve o seu problema, pelo contrário, você pode estar agravando uma situação muito simples. E só usar antibiótico com receita também significa não tentar dar o seu jeitinho para comprar na farmácia. Não é porque um amigo tinha sintomas parecidos com os seus e tomou antibiótico que para você vai fazer efeito também. Às vezes os sintomas são os mesmos, mas a doença é diferente. Então, obviamente, que quando a gente vai fazer o tratamento com o uso de antibióticos, qual que é o nosso objetivo? Que aquele remédio funcione para a nossa doença. Quando a gente quer se curar, a gente está mal, ou quando a gente vai comprar um remédio para um filho ou para um familiar, qual que é o nosso desejo? Que aquele remédio surta efeito e a pessoa melhore daquela condição, certo? Então, o que a gente pode fazer para que o oposto disso não aconteça? Por exemplo, que uma infecção simples se torne grave. Quantas vezes você fez uma dessas coisas sem saber que estava contribuindo para uma pandemia silenciosa? Aposto que muitas.
Quantas pessoas você conhece que tomam antibiótico toda vez que sentem uma dor qualquer? Porque uma vez, lá atrás, isso já ajudou ele. Então a gente contribui com essa pandemia silenciosa por não saber o que está acontecendo, por falta de conhecimento. Então uma das soluções mais eficientes é como esse nosso projeto, trazer conhecimento tanto para o público no geral quanto para os profissionais da saúde que perderam a noção, assim, no decorrer da rotina da profissão, do quanto isso é profundo e ainda está acontecendo, cada vez numa crescente maior. Se você tiver algum tipo de influência a mais, ou conseguir cobrar das autoridades na sua região um maior controle e educação sobre esse tema, você também vai estar contribuindo muito para o fim dessa pandemia silenciosa. A comunidade científica e a indústria farmacêutica no geral já buscam alternativas, tratamentos, pesquisas de novos medicamentos para o enfrentamento dessa pandemia silenciosa. E o que nós, como cidadãos, podemos fazer? Além das ações simples que eu citei para vocês, como seguir a prescrição corretamente, nós podemos também trabalhar na conscientização das pessoas, divulgando esse tipo de informação tão importante para a gente. Mas fica tranquilo, porque se você acha que ninguém está fazendo nada a respeito, os cientistas estão trabalhando a todo vapor para tentar encontrar alternativas aos antibióticos convencionais que sejam capazes de eliminar as bactérias ou pelo menos inibi-las e não estimular a resistência bacteriana. Quer um exemplo? Sabia que os cientistas já estudam o uso de vírus que matam bactérias? Sim, eles se chamam fagos. Parece coisa de filme, né? Mas é real. Então é isso, gente. A resistência bacteriana é um problema sério. Mas com informação e consciência a gente consegue combater isso. Essa pandemia silenciosa acontecendo enquanto a gente vive normalmente, sem saber o que está por vir. A resistência bacteriana é sim um problema sério, mas com informação e consciência a gente pode combater isso juntos. Então se você gostou desse vídeo, compartilhe e junte-se a nós no nosso projeto Brasil Multiresistente. Espalhe a consciência e pare a resistência. Até o próximo vídeo.